Oi. Oi. Aguardando aqui a chegada de mais colegas para a gente poder começar a aula de hoje, de consumidor. Depois de 2 semanas, né? Porque a gente teve dia 12, que foi feriado, e depois foi o Enix, né? 2 semanas sem aula, agora voltamos. Os feriados todos caindo na terça-feira, aula de consumidor. E para variar, professor, tem a terça-feira, que vai ser feriado, e A a próxima? faculdade vai começar na segunda, né? Eu nem sei. Vai? Dia primeiro, né? Está confirmado, segunda-feira é imprensado. Aí é uma beleza, ninguém assiste mais aula. Ele não assiste na programação normal, né? É. A prorrogação. Ainda bem que o dia 15 não é numa terça, é numa segunda. Menos mal, porque senão ia ser outra terça-feira sem Não, aula. é numa sexta, não? O dia 15? É, não, é uma segunda. Segunda-feira. Então, deixa eu olhar aqui. É uma Acho que é segunda. numa... Segunda. É isso mesmo, uma segunda-feira. Ah, de novo. É. Uma segunda-feira. A professora Eveline, de coletivo, quase não dá aula mais, que só cai na segunda-feira. Uhum. Mas João tá dando trabalho para entrar na aula por causa da senha. O pessoal de construção não entra com tanta facilidade, rapaz. Só colocar lá tudo em minúsculo e o númerozinho. É muito longa, professor, essa senha aí para a pessoa decorar. Ah, mas é fácil. Não, mas eu consegui, eu administrei. Só é longa. Só é longa em relação aos outros professores. Uhum. É só copiar e colar, bota lá, já tá valendo. É fácil. Ela segue um padrão. Vou falar aqui não que vai para a transmissão do YouTube, né? Mas segue um padrãozinho. Tem sempre lá o nome, sempre repete, só vai mudar a data. Pronto, aguardando aí para ver se chega mais gente. Tem 7 já, comigo são, né? 7, são 6 alunos aqui. Então, só lembrando, né? A gente ficou aí 2 semanas mesmo sem aula. Agora a gente retorna. A gente viu, aproveitando aqui, vamos relembrar um pouquinho, né? Vamos dar aquela relembrada para a gente se situar na vida, onde estamos, aqui e para onde vamos. Então, a gente começou a ver a responsabilidade do fornecedor, regras gerais e tudo mais. E aí a gente está, né, vimos aqui já como regra a responsabilidade objetiva. No caso do direito do consumidor, temos essa diferença em relação ao direito civil, né? Porque o direito civil coloca como regra a responsabilidade civil subjetiva. Aqui, a responsabilidade objetiva é que é a regra. E a subjetiva só vai aparecer quando houver previsão expressa em lei. Se não houver previsão em lei, então não tem como aplicar a responsabilidade subjetiva. E aí comecei a falar sobre as teorias do risco e na aula passada a gente viu, começou a ver a primeira teoria, que é justamente a teoria que nós adotamos no Brasil, adotada pelo CDC, que é a teoria do risco e proveito. Oi. Algumas pessoas, 2 pessoas falaram comigo aqui, dizendo que a senha deu inválida. Há alguma possibilidade disso acontecer? É, só se colocou errado. Certo. Viu? Então tá certo. Pede para tentar de novo. Tá bom. Então, na teoria do risco-proveito, né, segundo a teoria, essa teoria, o responsável é aquele que tira proveito da atividade danosa, e a gente viu essa máxima, né? Ubi emolumentum ibi onus, ou seja, onde há algum ganho financeiro, há o ônus
de arcar com os riscos dessa atividade. E como a gente já viu no assunto anterior, os serviços, as atividades aqui são sempre que levam a lucro, direto ou indireto, né? Tem sempre uma atividade aqui que é onerosa, seja onerosa ou aparentemente gratuita, que também é onerosa. Então, sempre vai haver esse encaixe aqui nessa ideia do ganho financeiro, né? Do ganho material. E aí eu falei, né, que no final da aula passada que se utiliza a nomenclatura risco-proveito, mas derivado lá do direito italiano, a gente trouxe também o nome risco do empreendimento. E esse nome é até mais adequado para hoje, né? Porque hoje se fala muito em empreendedorismo no Brasil, então seria o risco do empreendimento. Então você pode usar como sinônimas essas teorias ou essas definições: risco-proveito ou risco do empreendimento, certo? Aí a gente segue vendo aqui as críticas, né? Porque essa teoria também deve ter sido vista lá por vocês com a professora Manuela Gatto, né, de responsabilidade civil, e lá no direito civil existem críticas, no direito em geral, né, existem críticas a essa teoria. E há duas críticas fundamentais à teoria do risco-proveito, né, que a gente vai ver aí na sequência. Então, essa teoria recebe críticas, né, por dois motivos que dizem respeito a o que seria a natureza ambígua do termo proveito. Proveito pode vir com vários sentidos, e aí vem essa dúvida e essa crítica da doutrina em relação ao risco-proveito. A primeira crítica é a seguinte: se proveito tem um sentido de lucro, vantagem econômica, então esta responsabilidade vai ficar restrita a apenas algumas classes, como a dos empresários, né? Então, é preciso especificar até onde vai esse conceito de proveito, né? Se proveito tiver sentido de lucro, de vantagem econômica, aí aplica-se essa ideia aos empresários, por exemplo, ou a outras pessoas que vão ter ganhos financeiros ali repetidos, né, com essa atividade exercida, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. A segunda crítica é a seguinte: sem a adoção de medidas de proteção à parte mais vulnerável da relação jurídica, caberia à vítima provar que houve o proveito auferido pela outra parte, o que levaria esta espécie a resgatar o que ela veio a abolir, ou tentar abolir, que é a chamada responsabilidade subjetiva. Então, o que a doutrina coloca, né, são críticas que o direito do consumidor vai ter que especificar. Primeiro lá, né, em relação ao qual o sentido da palavra proveito. É em relação a lucro, vantagem econômica? Se sim, aí dá para aplicar tranquilo para, por exemplo, os empresários. E aqui vai ser preciso adotar medidas de proteção para quem for mais vulnerável. Porque se você deixar aqui regras gerais, como existem lá no direito civil, o ônus da prova vai caber a quem alega o fato, ou seja, a vítima que vai ter que provar que houve o dano. O que no direito do consumidor vai ser quase, em algumas situações, impossível. Então, se não forem tomadas essas medidas de proteção à parte mais vulnerável, acaba que no final essa teoria vai trazer de volta a responsabilidade subjetiva. E não é esse o interesse aqui, no caso específico do direito do consumidor, certo? Então, o que acontece? Bom, aí o direito do consumidor, né, coube ao direito do consumidor e ao CDC especificar esses pontos de críticas, justamente para que a teoria do risco-proveito pudesse ser utilizada aqui, sem que houvesse esses problemas que foram apontados como críticas por parte da doutrina. E aí eu uso um dos doutrinadores aqui, né, mais famosos do direito do consumidor, o José Geraldo Brito Filomeno. O Filomeno, então, ele vai lembrar o seguinte, que essas críticas elas foram superadas pelo direito do consumidor brasileiro devido aos seguintes argumentos. Primeiro, a questão da produção em massa. Então, a produção em massa leva à aferição de auferir, né, aos empresários a auferirem lucros, a obterem lucros. Isso, então, faz com que essa atividade tenha cada vez mais riscos e, consequentemente, por haver mais lucros e riscos, há uma responsabilidade maior desses empresários, desses fornecedores de produtos e serviços. O segundo fator, o segundo argumento é a vulnerabilidade do consumidor, que a gente já viu, né, que é possível e que está ali inserida, né, dentro da essência do direito do consumidor. Então, para que sejamos consumidores, é preciso que exista a chamada vulnerabilidade, né? Então, a vulnerabilidade ela acaba trazendo aqui,
né, a superação da segunda crítica, porque vai haver a vulnerabilidade, em consequência, vai haver lá a possibilidade da hipossuficiência que levará à inversão do ônus da prova. Então, aquele problema, né, de ter a questão do ônus de alegar a prova, isso vai ser superado quando você tem aqui a vulnerabilidade e depois, né, em consequência disso, a chamada hipossuficiência, como já vimos no assunto anterior. O terceiro argumento é a insuficiência da responsabilidade subjetiva. Quando eu já falei aqui sobre responsabilidade objetiva, eu já falei disso, né, que a responsabilidade subjetiva é insuficiente para abarcar as situações que tratam ali do direito do consumidor. Então, é preciso ir mais além, e o CDC foi, né, no que colocou a responsabilidade objetiva como a regra para o direito do consumidor. O outro argumento, né, o quarto, é a existência de antecedentes legislativos que já autorizavam a determinadas categorias a responsabilidade objetiva. Né? Não foi o direito do consumidor que criou a responsabilidade objetiva no Brasil, já existiam outros dispositivos de lei, não necessariamente de direito do consumidor, mas existiam já no ordenamento jurídico brasileiro outras leis que já traziam a responsabilidade objetiva como regra. Então, o direito do consumidor adere a essa mesma linha, né, de pensamento. E isso vai ser fundamental para, né, superar as críticas feitas pela doutrina a esse tipo da teoria do risco. Né? E o quinto argumento, o fornecedor tem que responder pelos riscos que seus produtos ou serviços acarretam, já que ele lucra com a venda desses bens. E aí, nesse quinto argumento, o direito do consumidor deixa muito claro que o sentido da palavra proveito é lucro. Né? Tem que ter atividade lucrativa, que é a chamada atividade onerosa ou parcialmente ou aparentemente gratuita. Né? Só não pode ser puramente gratuita, mas sendo atividade aparentemente gratuita ou onerosa, entra no sentido de lucro, direto ou indireto, e vai levar a essa possibilidade de que o fornecedor vai sim ser responsável pelos riscos que os seus produtos ou serviços gerem, acarretem para os consumidores. Então, com esses argumentos, o direito do consumidor e o CDC, eles, né, superaram essas críticas e fizeram com que a teoria do risco-proveito pudesse ser utilizada aqui sem nenhum risco, sem nenhum problema, né, de sofrer críticas ou de sofrer possíveis formas de amenizá-la, né, para beneficiar o fornecedor. A ideia não é essa, a ideia é realmente de beneficiar o consumidor por meio dessas regras protetivas. Então, o risco-proveito, só deixando claro, mais uma vez, para finalizar essa parte, é a teoria mais utilizada aqui, é a nossa teoria do risco, certo? Diferente do direito civil, que tem outra, né? Vocês sabem já que é o risco criado. Então, as outras teorias que eu vou mostrar aqui é só de forma ilustrativa, né? Tirando algumas outras que eu vou mencionar com mais profundidade, mas a maioria aqui vai ser só a título ilustrativo, porque vocês já sabem dessas teorias que elas já apareceram em outras áreas do direito ou ainda vão aparecer. Então, a segunda que aparece aí é a teoria do risco profissional, né? E essa é adotada pelo direito do trabalho, principalmente quando se fala nos chamados acidentes de trabalho. Não sei se vocês já chegaram nessa parte, né, do direito do trabalho, mas é lá que vocês vão encontrar a chamada teoria do risco profissional, né, que é adotada pelo direito do trabalho, certo? Então, essa não precisamos ir muito longe, porque é uma teoria que não está aqui, né, contemplada no direito do consumidor. Né? Passamos dela. A outra teoria, a terceira, é a chamada de risco excepcional. Essa teoria ela foi criada ali no século XIX, né? E ela foi considerada a precursora da responsabilidade por profissionais que trabalhavam em atividades excepcionalmente de risco. Isso aí começa principalmente quando surgem os profissionais que vão ter que trabalhar com a manutenção do sistema elétrico. E aí, essas atividades trazem esse risco além do esperado, o chamado risco excepcional. Aí começam a surgir, né, as teorias de risco excepcional, que vão fundamentar, né, a possibilidade de que esses trabalhadores, quando sofressem acidentes, de serem indenizados. E se falecessem, né, se chegassem a morrer por causa do acidente, do problema lá causado durante o trabalho, que as suas famílias pudessem receber a indenização. Então, essa teoria ela acabou deixando de ser considerada, porque no século XX ela chegou a ser aperfeiçoada para dar origem ao risco integral. Então, hoje, o risco integral ele
absorveu, né, essa teoria do risco excepcional e hoje ela não é mais usada em lugar nenhum, né, porque hoje ela está dentro dos riscos do direito civil, trabalho, consumidor, ou entra, no caso mais grave, para a teoria do risco integral. Então, essa também não nos atinge aqui, certo? Passo direto, né? A quarta é a teoria do risco criado, que vocês já aprenderam, né? Que ela está lá no artigo 927 do Código Civil. Ela é mais ampla do que o risco proveito, né? Como vocês já devem ter percebido, e ela é própria lá do direito civil, responsabilidade civil. Aqui a nossa teoria é um pouco diferente, porque ela vai envolver a questão do lucro, né? Das atividades onerosas ou aparentemente gratuitas, o que não é necessariamente o caso do risco criado do Código Civil, né? Como vocês já sabem, vou passar por essa também. Essa aí certamente vocês viram lá no direito civil, então só relembrando a quinta, risco integral. Essa daí é uma teoria que é muito pouco usada por ela ser muito radical, porque no risco integral a responsabilidade é total daquele causador do dano, independentemente se causou ou não dano, né? Aquele agente, né, que trabalha, que atua naquela área, se ocorre algum dano, independentemente dele ter culpa, independentemente de existir alguma forma de responsabilização objetiva, ele vai ser responsabilizado, independentemente do que aconteceu. Então, não tem ali, né, nem a necessidade de provar nexo de causalidade. Aconteceu o fato, a conduta já tem dano, já tem indenização. E em todo caso não tem exceção. Então, por ser muito radical, né, essa teoria ela não vai ser utilizada como regra. Ela sempre vai ser exceção. E só se houver lei, né, que preveja essa teoria sendo aplicada de forma explícita. Se não houver, então não dá para aplicar essa teoria. Então, só lendo aí o slide explicando. Para o risco integral, né, basta que ocorra o dano para que surja o dever de indenizar, né? Neste caso, não será necessário aferir a conduta ou nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Então, basta que aconteceu o fato, já tem indenização. A obrigação de indenizar surge apenas com a existência do fato danoso, independente da ocorrência de qualquer causa de excludente. Não tem excludente aqui, né? Então, nem caso fortuito, nem força maior, nada disso. Então, por ser muito radical, ela só vai ser aplicada em casos muito particulares, quando houver lei que preveja isso expressamente. Hoje, no Brasil, risco integral só aparece em duas situações: dano nuclear e terrorismo, só. São as únicas leis que tratam disso, né? Em situações bem específicas. Se não houver previsão na lei expressa, não dá para usar isso aqui de forma implícita, né? Não dá para fazer uma interpretação sistemática, nada disso. Então, tem que estar expresso na lei. Se não tiver previsão expressa, não aplica risco integral, porque ele é exceção. A regra é risco-proveito no nosso caso. E temos aí a sexta teoria do risco, que é o chamado risco do desenvolvimento. O risco do desenvolvimento ele é decorrente de adoção de técnicas mais avançadas para a criação ou manutenção de produtos ou serviços. Isso aqui é muito natural, né, diante das novas tecnologias. A gente sabe que a ciência vai evoluindo, né, e as tecnologias também vão seguindo essa evolução. E aí, algo que era novo, né, inovador 10 anos atrás, já não é mais hoje, né? Então, o risco do desenvolvimento ele vai levar em consideração essas questões de que a adoção de técnicas mais avançadas, por ela própria, por ela mesma, por si só, não é causa de indenização. Então, usando exemplos assim bem aleatórios, por exemplo, a pessoa tem um Fusca, né? Lá produzido em 1960, né? E hoje, né, os carros da marca Volkswagen têm lá uma série de dispositivos eletrônicos que na época lá do Fusca não existiam, né? Então, o dono do Fusca de 1960 pode processar a Volkswagen porque o seu Fusca não tem freio ABS, porque o seu Fusca não tem direção elétrica, porque não tem um localizador de GPS no carro? Não, porque naquela época não tinha como isso estar lá colocado no veículo. Era totalmente inconcebível, né? Era coisa de gente que estava pensando em ficção científica, futurista e tal. Hoje, isso é uma realidade, de você ter esses dispositivos nos automóveis. Inclusive, alguns são até obrigatórios hoje, né, por determinação legal.
Então, não dá para pedir, né, indenização porque houve a adoção de técnicas mais avançadas. Isso aí faz parte do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, isso aí, por si só, não gera dever de indenizar, né? O risco do desenvolvimento não vai gerar o dever de indenizar, porque houve a adoção de uma nova técnica. Isso acontece também com medicamentos, né? Tinha lá um princípio ativo que era utilizado para combater determinada doença em determinada concentração. Depois, né, anos depois, a indústria farmacêutica descobre, né, e, com suas pesquisas, que é necessária uma dose maior ou a combinação com outro componente químico. E aí produz um medicamento melhor, né, para aquela doença, para aquela enfermidade, com menos efeitos colaterais, enfim. Né? E aí a pessoa que estava tomando o medicamento antigo vai processar e vai ter direito a isso, né, a ser indenizado porque foi lançado um novo medicamento com um novo princípio ativo e tal. Não, porque o risco do desenvolvimento, por ele próprio, por ele mesmo, por si só, não vai gerar esse dever de indenizar, certo? Então, não é bem uma excludente, né? Mas é algo que não é suficiente para ser aplicado como risco indenizável, certo? Então, o risco do desenvolvimento, se vier sozinho, não vai gerar dever de indenizar. Como veremos aí ao longo dessa aula, das próximas, né? Que a gente foi estudando essa parte, certo? Então, sobre as teorias do risco, só deixando claro, né, aqui terminando essa leitura dessa parte, né, nesse sentido, não se pode responsabilizar o fornecedor por técnica ou método científico que ainda não existia à época em que o produto ou serviço foi lançado. Nem se pode responsabilizar o fornecedor pelo lançamento de produto de tecnologia mais avançada que torne o produto antes adquirido pelo consumidor obsoleto. Então, não dá, por exemplo, para o dono do iPhone 12 processar a Apple porque lançou o iPhone 13. E nem o iPhone 1 lá, o precursor, né? Também não dá. Então, só porque lançou uma nova tecnologia que no seu celular mais antigo não tem, isso não é motivo para ser indenizado, né? Isso, por si só, não gera dever de indenizar. Tem que vir combinado com algo a mais. Um dano, né, realmente que vai se configurar, como veremos aí, como vício, como fato, aí sim. Né? Mas só o fato de ter uma nova tecnologia não vai gerar o dever de indenizar para o fornecedor. Então é isso, né? Quanto às teorias do risco, né, essas são as teorias principais, as que usamos no direito do consumidor, regra, risco-proveito, né? Exceções, risco integral, só se houver previsão expressa em lei, e não tem, né? Para direito do consumidor não tem. Risco do desenvolvimento só vai se aplicar se houver algo a mais, porque se só aparecer o risco do desenvolvimento, não vai se aplicar ao direito do consumidor. Certo, gente? Até aqui alguma dúvida? Ok. Vamos seguir aqui com essas regras gerais que vão servir para toda a responsabilidade do fornecedor. Então, depois de vermos que responsabilidade objetiva é a regra, a teoria do risco-proveito é a regra, tem outra regra, que é a responsabilidade solidária, certo? Aqui no direito do consumidor, a regra é a responsabilidade solidária. Então, ela é a regra para as relações de consumo e está prevista no parágrafo único do artigo 7º do CDC. Lendo aí o parágrafo único, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Então, se tem lá só um responsável, aí não tem problema. Mas se há vários entes, né, que compõem a cadeia produtiva, todos eles poderão ser responsabilizados. Que é sempre eu falo disso, né, desses elos da cadeia produtiva. Tem pelo menos 3, sempre. Fornecedor, que seria o fabricante lá, fornecedor distribuidor, fornecedor comerciante. Então, você tem três entes, pelo menos 3, nessa cadeia produtiva. E aí, o consumidor não vai ter como identificar, muitas vezes, quem é o responsável. Então, como o consumidor não tem como identificar claramente quem seja o responsável, então todos vão responder. Se um deles foi realmente e efetivamente o responsável, aí os outros podem depois entrar com ação de regresso, a depender da situação e tal. Mas, para o consumidor, que é o que nos interessa, aí
ele vai ter esse direito garantido, né? Para processar, para buscar o seu direito perante qualquer um dos entes da cadeia produtiva. Por isso que a responsabilidade aqui, em regra, é solidária, certo? Então, cabe a qualquer envolvido na cadeia de produção e fornecimento de produto ou serviço a responsabilização por vício ou defeito no produto ou serviço adquirido pelo consumidor. Então, como não dá, muitas vezes não é possível identificar quem seja o responsável, então vai se buscar a responsabilidade perante todos esses entes da cadeia produtiva. E aí vai caber a eles provar que não foram responsáveis, né? O ônus da prova invertido lá, quando o juiz concede essa inversão do ônus da prova, então vai caber a esses fornecedores provar que não foram os responsáveis pelo dano causado ao consumidor. Essa ideia da responsabilidade solidária tem caráter abrangente, abarcando desde o momento da oferta e pré-contrato, todo o período de vigência do contrato, e inclusive após a sua extinção, que é o chamado pós-contrato, a responsabilidade post-factum finitum. Ou seja, como vocês já estão acompanhando aqui nas aulas, a responsabilidade do fornecedor é ampla, a mais ampla possível, e ela pega desde a oferta, pré-contrato, pega todo o período de vigência do contrato, seja 1 ano, 10, 20, 30, né? E depois que ele foi extinto, ainda está valendo o direito do consumidor no pós-contrato, no que puder haver de reflexos desse contrato encerrado para as relações de consumo. Então, essa proteção é a mais ampla possível, pegando desde a oferta até o pós-contrato, certo? E aí, se temos a regra, temos a exceção. Aqui, a regra é a responsabilidade solidária, a exceção é a subsidiária, que vai ser admitida apenas nos casos expressamente previstos em lei. Como acontece nas outras áreas do direito. Se tem exceção, essa exceção tem que vir prevista expressamente em lei. Se não tiver essa previsão expressa em lei, então não se aplica, certo? Então, a regra é a solidária, responsabilidade solidária, e a subsidiária a gente só usa se houver previsão expressa em lei. Se não houver essa previsão, volta para a regra geral da responsabilidade solidária. Certo, gente? Tudo certo até aqui? Certo. Seguindo aqui com mais um ponto importante, são os elementos da responsabilidade do fornecedor. Isso aqui vocês já aprenderam no direito civil, com a professora Manuela, só relembrando aqui para o direito do consumidor. Tá? Os elementos são a conduta, o dano e o nexo causal, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Né? Toda a situação, tanto lá no direito civil quanto no direito do consumidor, vai ter que levar em consideração esses fatores, né? A conduta, o dano e o nexo causal. Só lembrando o que significa cada um deles e como isso vai aparecer aqui no direito do consumidor. Primeiro, a conduta. Na conduta, vamos ter sempre um fato jurídico, que no nosso caso, como a responsabilidade é objetiva, não vai ter a questão da análise de dolo ou culpa, principalmente culpa no direito civil, né, e direito do consumidor. Então, o fato jurídico aqui independe se é doloso ou culposo, ou seja, se é um fato ilícito, certo? Então, não vamos analisar dolo, não vamos analisar culpa, seja na modalidade imprudência, seja na modalidade negligência, seja na modalidade imperícia. Isso não nos interessa aqui, porque o direito do consumidor tem como regra responsabilidade objetiva, não subjetiva. Então, o fato jurídico, independe se é doloso ou culposo. Basta que cause dano a outrem. A conduta será determinada, nestes casos, por fato próprio ou fato de terceiro. Então, a conduta aqui vai ser analisada. É um fato jurídico que causa dano, certo? A outra pessoa. É isso que importa. Não interessa se é um fato lícito ou se é lícito, porque muitas vezes pode ser uma situação prevista em lei, mas que mesmo assim causou dano. Pela responsabilidade objetiva, mesmo sendo um fato lícito, se causar dano, também leva à responsabilidade do fornecedor. Certo? Só lembrando, vocês já viram isso lá
no quinto período. E a conduta, então, pode ser determinada por fato próprio, ou seja, é o fornecedor que está causando isso mesmo, né? Ou um terceiro que causou esse dano. Mas esse terceiro está ligado ali nessa relação e tem ligação com o fornecedor de alguma forma. Então, pode haver isso, né? Que é a questão da responsabilidade solidária. Então, todos os entes da cadeia produtiva são responsáveis, mesmo aqueles que não deram causa, no caso concreto, né? A situação concreta. Mas, pela responsabilidade solidária, os terceiros também serão ali responsabilizados. No outro momento, depois que a decisão for tomada pelo juiz, aí eles podem entrar, né, podem buscar a ação de regresso. Mas, né, eles podem entrar aqui na causa, né, no processo, mesmo sem que tenham causado, mesmo sem que tenham dado causa, né, a esse fato que gerou o dano, certo? O dano aqui, ele pode vir de diversas formas, né? Então, o dano pode ser dano material, que é o mais comum, né, o mais conhecido, que abrange dano emergente e lucro cessante, usando a nomenclatura do Código Civil, né, que aqui a gente pode usar também. Então, o dano material trata das questões realmente de finanças, né, o dinheiro, né, valores que a pessoa perdeu, né, sofrendo aquele dano. E aí abrange o dano emergente, aquele dano que ocorreu, e aquele lucro que poderia ser auferido no futuro, mas que por conta do dano não vai ser possível ganhar, né? Então, isso vai ser levado em consideração na análise do dano material, né? As questões financeiras. No dano moral, a gente tem aqui a ofensa a direito da personalidade, né? Então, o dano moral, a gente indo buscar lá para o começo do direito civil, tem lá os direitos da personalidade. Geralmente são aqueles direitos que estão no artigo 5º da Constituição. Então, se um desses direitos for ofendido, aí enseja dano moral. E aí tem aquela distinção, né, que vocês vão ver mais para frente comigo e na prática também, entre o que é dano moral e mero aborrecimento, né, que é a distinção do momento. Então, nem todo aborrecimento vai ser dano, né? Muitas vezes a gente passa por aperreios no dia a dia e tudo mais, momentos de tensão, estresse, mas que não vão configurar dano moral, porque na visão mais estrita, né, dano moral vai configurar sempre uma ofensa a um direito da personalidade, certo? É isso que configuraria o chamado dano moral, e aí depois vamos ver, não tem tarifação, etc, etc. Outro dano, né, outro tipo de dano é o dano estético. E aí eu vou usar um pouquinho do Risato Nunes, né? Então, segundo o Risato Nunes, configura-se pela modificação física gerada pelo dano e que altere o aspecto físico externo da pessoa lesada. Aí só lembrando que, quando se fala em questão estética, lembra-se muito do rosto, né? Da face. Não é isso, né? É qualquer parte do corpo, certo? Qualquer parte do corpo que sofra esse tipo de modificação física gera o dano estético, certo? Então, esse tipo de modificação danosa pode ser em qualquer parte do corpo, não é só no rosto, não é só na face. Qualquer parte do corpo poderá levar a essa configuração do dano estético. Tem outros, né, que são usados aí, por exemplo, dano existencial, perda de uma chance, que vocês já devem ter ouvido falar lá no direito civil. Geralmente são considerados como modalidades de danos morais para fins de indenização. Então, os advogados usam essa nomenclatura, né, dano existencial, perda de uma chance. Mas, quando se chega lá na decisão, o juiz, geralmente, ele generaliza. E ele vai colocar danos materiais e danos morais. E aí, na nomenclatura de danos morais, entram todos esses danos. E outros também que vão aparecer aí, né, mais para frente. Certo? O importante aqui a dizer desde o início é que todo consumidor vai poder ingressar com a ação, prevendo, se for o caso, a acumulação dos danos. Então, é possível acumular dano moral, material, estético, não tem problema. Vai caber ao juiz quantificar, né, quanto será a indenização, né, respeitando, claro, as particularidades de cada caso, né? Então, no caso aqui do dano, desses outros tipos de dano, eles vão entrar numa visão mais geral do que seria o dano moral, né? Já dano material e dano estético, eles entram nessa conceituação que eu mostrei para vocês. E, lembrando mais uma vez, para vocês não esquecerem, que é possível, né, e é plenamente admissível
que ocorra a acumulação dos danos. Então, pode haver dano material com dano moral, dano material, moral, estético, pode sim, não tem problema, certo? Desde que, claro, se configure na situação, né, que vai ser levada ao processo esses tipos de dano, certo? Até aqui, pessoal, tá dando para entender direitinho os tipos de dano, material, moral, estético? Ok. Aí vamos aprofundar mais um pouquinho, porque tem uma teoria aqui que está sendo bastante utilizada nos últimos anos, no direito do consumidor especificamente. É essa chamada teoria do desvio produtivo do consumidor, que foi desenvolvida, né, foi elaborada por esse cidadão que está aí, né, de braços cruzados, nessa pose aí chique, o Marcos de Saune. Marcos de Saune é um autor brasileiro, né, que desenvolveu essa teoria nos últimos anos. E ela está começando cada vez mais a ser admitida nos tribunais, principalmente porque o STJ começou a admiti-lo em mais situações, vamos dizer assim. Então, essa teoria é bem interessante aqui para o direito do consumidor, porque ela vai abarcar situações do dia a dia que a gente sofre muito, que a gente perde tempo para tentar resolver problemas banais, né? Que a gente vai ter que ir ao banco, porque vai ter que passar lá horas e horas sendo atendido no telefone, no chat, enfim. Quem nunca passou por isso, né? Acho que todos nós já passamos alguma vez na vida por uma situação triste dessas, que não é só aborrecimento, é dano, né? Como o de Saune vai deixar bem claro. Então, como é que funciona a teoria do desvio produtivo? Vamos ver aqui os aspectos gerais, né? Atualmente, a obra que embasa a teoria tem como título Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do Consumidor, um panorama. Então, essa é a obra do de Saune, né, que vocês encontram ela resumida num artigo, né, em artigos que ele publicou nas revistas científicas, e tem um livro também sobre isso, né? Por esta teoria, todo o tempo desperdiçado pelo consumidor para solucionar problemas causados pelos fornecedores constitui dano indenizável. Então, aquele tempo que a gente perde indo ao banco para resolver uma besteira, né? Principalmente situações que a gente não deu causa, né? Ou liga para o telemarketing lá para resolver um problema da TV por assinatura, da internet, ou vai resolver esses problemas pelo chat. E esse tempo, né, é um tempo excessivo que vamos perder, de horas, né? Às vezes dias, você tem que ir várias vezes, né, lá, vários dias, para poder resolver o problema. Isso, na visão do de Saune, seria um dano indenizável, né? Claro que não é toda a situação, mas existem situações que se configurariam como desvio produtivo, né? Então, vamos ver o trecho aqui da obra do de Saune para a gente entender melhor como ele pensa, né, o que seria esse desvio produtivo. Então, na página 28, né, dessa obra, ao ocasionar um evento de desvio produtivo, o fornecedor torna-se responsável não só pelo prejuízo do tempo, o bem jurídico, desperdiçado pelo consumidor, como também pela alteração danosa das suas atividades planejadas ou desejadas, os interesses jurídicos, ou seja, pela alteração danosa da sua vida. Você muitas vezes deixa de ter compromissos, deixa de ir ao trabalho, inclusive, né? Deixa de ter momentos de lazer, de folga com a família, para poder resolver esses problemas. Então, isso é uma perda de tempo gigantesca. E não é só uma perda de tempo, né? É um dano, uma situação danosa para o consumidor. Portanto, classifico esse tempo pessoal do consumidor de tempo vital, existencial ou produtivo, enquanto designo o novo Instituto em Apreço de Responsabilidade Civil por desvio produtivo do consumidor. Então, o de Saune deixa bem claro, isso é um tempo vital, existencial, um tempo produtivo, que foi perdido, né, por essa conduta do fornecedor. E por isso, por essa razão, vai ser um dano indenizável, certo? Falta menos de 1 minuto aqui para acabar esse pedaço da aula, então vou fazer aquela pausa para a gravação. Já já eu volto para a gente continuar a ver essa teoria do de Saune, tá? Até já.